Olá pessoal, olá cursinho, pré-vestibular Agarra. Vamos hoje continuar aqui com as nossas reflexões, tentar otimizar o nosso tempo, tentar otimizar o estudo de vocês da melhor forma possível. Então vocês vão localizar nesta aula de agora a matéria de filosofia, né, a partir da página 43 da sua apostila, e nós vamos hoje refletir as ideias e aquilo que pode e vai, né, com certeza aparecer em vestibular e até mesmo no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, que é sobre Platão. Então a gente já sabe que há Platão e Sócrates, que foram dos meus áudios, né? Eu cobrei de vocês a seriedade e o compromisso com esses áudios. A gente sabe que desde Sócrates, então, e agora caminhando para Platão, a gente trabalha com a busca da verdade. Então a primeira coisa que eu tenho que entender de Platão, né, que diferente de Sócrates, que era um meteco, que era em Atenas um estrangeiro, Platão ele é nascido em Atenas, né? Foi aluno de Crátilo e foi justamente com Crátilo que ele teve acesso às ideias de Heráclito. Junto com as ideias de Heráclito, Platão também, né, teve um contato com os pitagóricos. Foi onde ele desenvolveu seu grande interesse e podemos dizer assim, né, seu amor pela matemática. Ele é considerado o filósofo fundador da metafísica enquanto disciplina, né? E para isso seria interessante agora você definir aí no seu caderno, que eu sei que é uma dúvida de muitos, mesmo daqueles que já terminaram o ensino médio há mais tempo, que já vem de uma tradição em cursinho, né, que é uma questão de definir esses conceitos. Já falei para vocês em outros momentos da importância de se definir conceitos. O elaborador da prova, ele pode mudar da forma que ele quiser, né, a questão, o assunto, mas ele não mudará o conceito. O conceito em filosofia, ele não muda de professor para professor, de cursinho para cursinho, de banca para banca. Aprendi um conceito, é aquele conceito, não se muda. Então, o conceito da metafísica, eu posso anotar aí então. Metafísica estuda o que é essencial no ser humano, aquilo que está além da sua matéria. Então, aquilo que está além da dimensão biológica, daquilo que está além da manifestação de um ser humano, isso é metafísica, né? Então, para alguns estudiosos, né, Platão ele funda esta metafísica, porque ele é o primeiro a defender a existência do ser humano como algo além, distinta do mundo sensível. Então, novamente, ele é o primeiro a criar, isso muitos defendem, ele é o primeiro a criar, então, esta questão da metafísica, né? Já sabemos, então, que ele é ateniense, né? A sua filosofia, né, ela é toda voltada para esse estudo da existência do ser, né? Esse ser aí, essa filosofia que procura fazer uma interpretação do mundo, né? E essa interpretação do mundo, ela resume em Platão na questão da nossa alma, né? E ele já trabalha uma epistemologia. O que seria isso, né? Como nós podemos aprender, né? E quanto de segurança se tem naquilo que estamos aprendendo, né? Então, voltando à metafísica de Platão, de acordo com a sua visão, com a sua metafísica, o ser humano é formado por duas dimensões. Muitas provas isso é cobrada como dois mundos, né? A dimensão física, que é aquela que compreende aquilo que é material, aquilo que é sensível e aquilo que muda, né? Ele até fala, na parte sensível nós temos um corpo, esse corpo morre e apodrece. Então é o mundo, né? Vamos dizer assim, imperfeito. É o mundo, então, onde as coisas são cópias. A outra dimensão é imutável.
Essa imutável é a dimensão perfeita, onde o ser humano, né, só pode compreender essa outra dimensão, esse outro mundo, através da racionalidade. Então, quando partimos desta questão de Platão, nós vamos ter então, né, a questão da realidade inteligível, que é a dimensão das ideias, o mundo das ideias, né, e o mundo sensível. Esse mundo sensível, então, é o mundo da aparência, é o mundo das coisas em si. Lá na frente a gente vai descobrir, né, que ele foi criado baseando-se na cópia. E Platão coloca até um deus que fez isso, uma espécie de deus, que daqui a pouco nós vamos ver. Então, na esfera inteligível, né, já vamos ver isso agora, já que eu toquei no assunto. Na esfera inteligível é onde Platão vai falar do demiurgo. Anota aí então, demiurgo, né? É uma espécie de Deus, esse Deus com letra minúscula, né? E esse Deus criou todas as coisas do mundo sensível. Então, para anotar. Então, quando se pensa nos dois mundos, né, o mundo sensível foi criado a partir do mundo inteligível, tendo a ideia que alguém fez isso. Quem? Né? Então, Platão vai criar a questão do demiurgo, que ele pega os modelos, né, ele pega as ideias, de acordo com a referência, essa referência está no mundo inteligível, está no mundo das ideias, e ele faz uma cópia, né? Ele cria esse mundo passageiro. Então, já sei que esse mundo, ele é uma cópia, né? E esse mundo, depois, Platão vai chamar lá na frente, na apostila, nos seus estudos, você vai ver, ele vai chamar de doxa. E para alcançar a verdade, né? E como que se faz, então? Para Platão, para eu chegar ao conhecimento verdadeiro, eu tenho que fazer o quê? Né? Eu tenho que subir. Esse processo de subida é feito com a reflexão. E essa reflexão, ela se dá através da dialética e da educação. Então, ele vai falar, né? A grande pergunta dele, então, é como podemos conhecer? Então, ao poder conhecer, ele já coloca um erro em Heráclito e Parmênides, né? Porque para ele, Parmênides e Heráclito erra com suas afirmações. Que Heráclito, então, faz negações e que Parmênides também estabelece essas negações, onde eles não justificam o vir a ser, né? E o que é e o que não é, não é. Então, Heráclito vir a ser, o devir e o fluir, e para Parmênides, a questão do ser é e o não ser não é. Então, ao mesmo tempo, eles se contradizem para Platão e a teoria deles não correspondem a um conhecimento verdadeiro. Então, ele vai falar, né, que para ter esse conhecimento verdadeiro, eu tenho que levar em conta as duas dimensões. Eu não posso simplesmente fixar na essência das coisas, e pronto. Não, não é e pronto. Não existe possibilidade de não ser. E o vir a ser também, que muitas vezes não tem uma consistência, que é o que Parmênides fazia. Essa consistência existe. Existe uma ideia, existe um conhecimento verdadeiro. Então, Platão vai falar da dialética. E essa dialética, gente, essa Major Gotti é um inferno, né? Voltando aqui, Deus nos abençoe. Então, essa dialética, ela é a base para se chegar ao conhecimento. Lembrando que esse conhecimento em Platão, ele é gradativo e constante. Onde ele vai mostrar essa dialética, né? No seu livro A República. Então, no livro A República, ele vai diferenciar as etapas dessa dialética. Você vai ver, então, que existe uma ascensão. A ascensão é uma subida, um processo paulatinamente, pouco a pouco e constante. Veja aí na página 44, na segunda coluna da página 44, que você vai ver então, né, como que ele distingue esse caminho que o conhecimento vai percorrer. Então ele vai dividir
esta dialética em 2 momentos que são divididos em 4. Então, eu tenho o primeiro momento dessa dialética, que é a doxa. A doxa é todo o acontecimento dentro do mundo sensível. Então, a doxa ela está ligada, num primeiro momento, às imagens que nós temos e, num segundo momento, o questionamento que nós fazemos a estas imagens. Então, você pensa, né? Como se eu vou chegar ao conhecimento verdadeiro que está aqui no mundo inteligível, né? No mundo das ideias, no mundo perfeito, né? Eu vou chegar a esse conhecimento, né? Nesse processo de ascese, de dialética, onde eu parto da doxa para a episteme. Então, nessa episteme, né, eu vou chegar a pistes, eu vou sair da pistes, veja aí, o Enem gosta desses termos gregos e a UFO também. Então, eu saio da pistes, né, e eu saio da doxa e da dianoia para se chegar a episteme. Então, ao chegar a episteme, né, eu estou chegando a um conhecimento verdadeiro. Então, na doxa, eu tenho 2 momentos na doxa e 2 momentos na episteme. Isso no seu material aí, página 45. Você sabe que uma aula expositiva, eu abranjo, eu alargo a sua consciência e você estreita esses conceitos lendo e estudando, gente. É ciências humanas da sua natureza. Tem que estudar. Não tem lá nas biológicas e exatas que você fazer o exercício? Aqui você tem que estudar. Então não dê bafão com isso não. É bunda na cadeira e cara na apostila. Ou onde você quiser também estudar. Aprendendo é o que importa. Então eu vou do primeiro e segundo momento dentro da doxa. O terceiro e quarto momento é o estágio último. Então no terceiro momento eu já estou na episteme. É quando eu estou no primeiro estágio do mundo inteligível, eu já tenho capacidade de raciocinar, eu já tenho capacidade de questionar e criticar as coisas. No primeiro momento da episteme, eu já deixei a doxa. E o último estágio, então, é quando eu consigo alcançar as formas inteligíveis. Se eu consigo alcançar as formas inteligíveis, eu já cheguei no conhecimento verdadeiro, ok? Aí Platão, então, ele faz uma reviravolta, né? Nós vamos dizer assim, ele faz uma reviravolta ao já trabalhar a metafísica, porque até então não se olhava para a questão do nosso ser enquanto um ser que pensa e elabora. Mas ele não pensa e elabora na doxa, ele tem que pensar e elaborar dentro da episteme. Aí na página 46 e 47, né, vocês vão ver aí um texto muito conhecido da alegoria da caverna, né? Essa alegoria da caverna é sair da ignorância, é essa passagem da ascese, é essa passagem da dialética. Leiam e dê uma estudada nesse texto. Uma outra questão de Platão, depois dessa dialética e da teoria das 2 dimensões ou dos 2 mundos, nós chegamos na reminiscência, onde que para Platão o conhecimento é uma lembrança. Então eu tenho a ascese no mito da caverna. O processo de dialética, ele está dentro do mito da caverna. Agora, a teoria, né, que fala da reminiscência, que o conhecimento é relembrar, né, está no mito de também conhecido como mito de anamnese ou mito da reminiscência. Então, nesse mito, né, vai mostrar que a alma esteve um dia em contato com as formas perfeitas e imutáveis no mundo original, no mundo das ideias, no mundo inteligível, e ao encarnar, né, ao reencarnar ou encarnar no nosso mundo, né, elas passaram por um processo de desaprender, é como se elas esquecessem, né?
E quando eu tenho um conhecimento, na verdade foi esse processo que a minha alma teve de lembrança. Então nós vamos ver aí que essa alma, ao encarnar em novos corpos, né, elas passaram por um processo de esquecimento. Depois, uma outra coisa que Platão fala, né, que quando essa alma ela tem esse contato com o corpo, né? Então, assim, quando ela tem esse contato com o corpo, ela vai assim, então, no diálogo dele de Fedro, deixa eu só repetir isso para não ficar em dúvida. Então, na alegoria da caverna, né, eu tenho lá então o mito da caverna ou alegoria, eu tenho a questão da ascese, da dialética. No mito de eu tenho da reminiscência. E no mito de Fedro, então é outro mito, eu vou ter, né, quando ele fala da separação dentro, né, existente dentro da alma humana, onde ele vai falar do mito do cacheiro, né? Então, nele tem a imagem de uma carruagem guiada por um cocheiro que é puxada por 2 cavalos, um bom e obediente e o outro mau. A carruagem é a metáfora do próprio ser humano que tem sua alma dividida em 3 partes. Você sabe que Platão ele é dualista, né? A divisão de corpo e de alma. E isso você já traz essa análise para o cursinho. Então, para ele, a alma é dividida dentro do nosso corpo em 3 partes, né? A alma racional, que é aquela que conduz a carruagem, ela comanda os cavalos, ela é o conhecimento inteligível e ela é localizada na parte superior, que é a cabeça, a faculdade ativa. Então, a alma racional. Uma outra alma é a alma colérica, de cólera, de raiva, de impulsão, ou a alma irascível. Irascível quer dizer força. Então, ela é representada pelo cavalo que é fiel e obedece o cocheiro. Ela está localizada no peito, no coração, refere-se ao combate, refere-se à segurança, né? Refere-se àquilo que luta contra, né, os perigos das coisas materiais e mundanas. Então, é irascível. E a outra é a alma concupiscível, né? Que é aquele cavalo mau, desobediente, é uma parte do baixo ventre, ela é localizada na parte do baixo ventre e ela é sedenta por muito prazer, ela é passional, né? E ela precisa ser controlada. Então, essa é a metáfora, né, de onde a alma, em que partes ela ocupa no nosso corpo. Na parte final da apostila, que também cai muito dentro de Platão, é a questão do amor platônico, né? O amor platônico, ele não tem a ver com essa pessoa que é apaixonada por alguém que não liga para ela e nem sabe. Isso aí é senso comum, gente. Isso não tem a ver com o pensamento de Platão. Pelo contrário, o amor para ele, você vai ver aí, o amor para ele, né? Ele não é um fim em si mesmo, mas é um caminho que leva ao conhecimento da ideia, que leva ao conhecimento do que é belo, do que é bom. Então, o amor para ele é força. O amor platônico ele não é em si um sentimento, né? Então, esse amor, ele é uma força que impulsiona a pessoa a chegar em algum lugar. Dentre essa questão do amor, como ele vai criticar daqui a pouco, na questão também das formas políticas ou da política na visão dele, ele vai falar da arte também, né? Então, Platão, ele na questão da arte, né, ele condena a arte, né, para ele um conhecimento baseado na arte não é seguro, justamente porque a arte é cópia, né? Então, a arte para ele é uma forma imperfeita de conhecimento, porque ela é uma imitação do real. Se ela é uma imitação do real, ela é o quê? Uma cópia. Concepção política de Platão, né? Ele acredita que a cidade não deve ser governada pelo melhor discurso,
E esse melhor discurso é uma questão muito abrangente na democracia e na monarquia. Então, para ele, o governo deveria ser feito de poucos e esses poucos seriam os filósofos. Então, o governo para Platão é uma sufocracia, né? Ou uma sofocracia. Sofo, sábio, cracia, governo. Então, uma sofocracia é um governo de sábios. E para ele, cada pessoa tinha que ficar na sua área, né? Onde ele vai falar. E no finalzinho da apostila. Então, segundo Platão, a política, a cidade deveria ser governada pelos magistrados, desde que eles fossem preparados para isso, devendo haver uma clara separação das funções e das classes sociais. Agricultores deveriam ser educados para o cumprimento da sua função, classe de guerreiros para proteger as cidades, e aí sucessivamente até chegar na classe dos magistrados e dos filósofos, ok? Quero que vocês caprichem para mim agora nos exercícios, mais os da Baia, os exercícios 4, né? O exercício 7, então 4, 7, o exercício 10, 11, então recapitulando, 4, então estamos lá na página 50, exercício 4, 7, 10, 11, depois o 13 e toda a sessão Enem, ok? Aí com isso a gente termina essa parte para depois começar com Aristóteles e o helenismo. Então essa é a nossa aula de hoje, de segunda-feira, dia 30 de março. Um abraço, bons estudos e hoje na segunda-feira eu estou disponível para dúvidas nos horários das aulas de vocês. Não, né? Nos horários não. É enquanto a gente tiver contato na segunda-feira, ok? Então, essa aula sobre Platão precisa ler a apostila, né? E fazer as atividades junto com a Baia, ok? Então, alguns conceitos aí dentro da apostila e dentro daquela possibilidade de se cair, né? Nos vestibulares e no Enem. Meu abraço a todos.